Essa imagem que você está vendo aí na sua tela agora é da casa onde viveu o John D. Rockefeller após se tornar o maior bilionário da história dos Estados Unidos, da história do capitalismo. Aqui é o Rockefeller com a idade um pouco mais avançada, aqui ele é um pouco mais novo e é muito interessante que você saiba que o Rockefeller ele veio de uma família pobre, ele começou do zero, sem nada, o seu pai era um trambiqueiro, saiu de casa, sumiu. A mãe também não tinha grandes coisas, ele não veio de nenhuma família rica. E mesmo assim, ele saindo do zero, se tornou o homem mais rico da história dos Estados Unidos. Existiram pessoas com maior riqueza do que o Rockefeller na história? Sim. Como, por exemplo, o Augusto César, que foi imperador de Roma, o Mansa Musa, que foi o rei do Império Mali na África e é considerado o homem mais rico de toda a história. Mas, diferentemente desses, que eram governantes, possuíam todo um reino a seu dispor, o John D. Rockefeller, ele competiu contra as pessoas, então ele precisou de estratégia. Meu nome é Vitor Pinho, eu sou professor de Gestão do Conhecimento, e nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma degustação do pensamento estratégico do John D. Rockefeller. Eu sempre estou falando sobre pensamento estratégico aqui, e esse vídeo vai ser muito especial porque você vai ver como Rockefeller tomava decisões, quais foram as estratégias que ele utilizou que o colocou nessa posição de ser o homem mais rico da história do capitalismo. E só para você ter uma ideia aqui, eu vou fazer um comparativo para você analisar. Olha só, o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo nesse exato momento, ele tem uma fortuna de 200 bilhões de dólares. O Jeff Bezos, que é o proprietário da Amazon, tem 192 bilhões. O Bernard Arnault, que é dono de uma série de marcas de luxo, tem 75 bilhões. E o Bill Gates, 130 bilhões. E olha lá no topo o John D. Rockefeller com 420 bilhões de dólares. Se a fortuna dele, que ele acumulou essa fortuna no início dos anos 1900 ali, fosse convertida para os dias atuais, a gente teria algo que seria maior do que a soma da fortuna do Elon Musk e do Jeff Bezos, né, que daria 392 milhões, enquanto que o John D. Rockefeller tem 420 bilhões. Rockefeller ele foi uma figura um tanto polêmica. Por que polêmica? Porque tinham pessoas que amavam o Rockefeller e tinham pessoas que o odiavam. Ele era muito implacável com os seus concorrentes, ele pressionava, ele era realmente um competidor muito agressivo, mas era um cara também dado à filantropia. Ele foi um grande filântropo, foi um cristão. O Rockefeller ele era abstêmio, ao contrário de mim, apesar de eu também ser cristão, mas eu sou um amante do uísque. Já o Rockefeller ele não consumia bebidas alcoólicas, teve a família, né, a Laura Spelman, que agora inclusive eu quero até te mostrar um fato sobre ela muito interessante, e eu quero que você preste atenção nessa imagem aqui. Essa é a imagem da Spelman College, é uma universidade dos Estados Unidos, e eu quero que você perceba algo em comum nessa foto. Você consegue enxergar aí? Bem, eu vou te dizer o que aqui tem de diferente. É que a gente não vê uma imagem de uma universidade, ainda mais nos Estados Unidos, onde as alunas sejam, em sua maioria, mulheres negras. E desde a fundação dessa universidade, lá em 1700 e pouco, esse já foi o público-alvo dessa universidade, né? Filhos de escravos, especialmente mulheres negras. E o que é que isso tem a ver com Rockefeller? Olha só, a esposa do Rockefeller, a Laura Spelman Rockefeller, esse sobrenome Spelman, ela era uma abolicionista. Ela lutou muito para o fim da escravidão. Ela era uma ativista nesse sentido. E o Rockefeller depois tornou-se um grande patrocinador dessa universidade, sabendo ele que era o público voltado, que o público dessa universidade eram mulheres negras. Então o Rockefeller ele sempre foi muito filântropo, ele foi muito ativo nesse sentido, e a Laura Spelman também foi, tanto que a universidade foi renomeada como uma homenagem a Laura Spelman Rockefeller. Para você ver o quanto era dual a visão que as pessoas tinham de Rockefeller nos Estados Unidos. Muitas pessoas o acusam de monopolista, né, de capitalista voraz. Enfim, eu não estou aqui para dizer se ele era bom ou se era ruim. O que nós estamos aqui para fazer é para degustar o pensamento estratégico do Rockefeller. E para a gente fazer isso, eu quero te colocar uma situação problema, que Rockefeller viveu essa situação. Me diga o que é que você faria e logo em seguida eu te digo como o John Rockefeller pensava. Bem, você é dono de uma pequena refinaria e agora você tem um desafio. Você precisa crescer e você tem 3 opções diante de você para você escolher.
A primeira opção que eu estou representando por essa porta, por essas portas aí, a porta da esquerda, seria uma opção em que você começaria e concentraria os seus esforços para você conseguir um grande investimento financeiro para o seu negócio. Com esse investimento financeiro, você poderia modernizar a sua fábrica, você poderia crescer, você poderia contratar mais pessoas, você poderia comprar em grande quantidade e diminuir os preços da sua mão de obra para conseguir assim uma vantagem de mercado, beleza? Então esse seria o primeiro local que você iria focar se você fosse o John D. Rockefeller, né? Isso se você escolher essa primeira porta para abrir. A porta do meio, que é a segunda opção, você focaria os seus esforços em conseguir uma parceria com o fornecedor mais importante do seu mercado. No tempo de Rockefeller, esse fornecedor eram as transportadoras, e se você conseguisse essa vantagem de conseguir um contrato exclusivo com essa transportadora, você conseguiria reduzir o custo de transporte, que era um custo muito pesado na época, e você teria um contrato exclusivo com essa transportadora. Só para você ter uma ideia como o transporte geralmente costuma ser caro, hoje numa empresa de aviação, o maior custo para a empresa é o custo de combustível. Então, para você ter noção como isso pesa aqui, como isso pesava na época. Então, você poderia investir as suas energias para começar exatamente por aqui, para conseguir uma parceria com um fornecedor-chave. E, finalmente, na porta da direita, você teria a oportunidade de concentrar seus esforços para reunir uma equipe de excelência, para conseguir os melhores engenheiros, para conseguir as pessoas que pensariam em soluções inovadoras que te colocaria na frente dos seus concorrentes. Então, o que é que você escolheria nessa situação se você fosse o Rockefeller com uma pequena refinaria nos Estados Unidos no início dos anos 1900? Se você respondeu a porta do meio, parabéns, você fez a mesma escolha que Rockefeller fez naquela época. Mas o mais importante não é o que escolher. O pensamento estratégico, ele nos diz por que escolher essa opção. E essa escolha da porta do meio, ela é a melhor opção. Porque, veja, existem dois grandes motivos para isso. O primeiro motivo é que quando você consegue um acordo tão vantajoso dessa forma, automaticamente você abre as outras portas. Porque se você vai até os seus investidores e coloca na mesa deles um contrato com a maior fornecedora de transporte dos Estados Unidos, que controla aí até 80% da malha viária dos Estados Unidos, é claro que você vai conseguir investimento. Porque os investidores eles vão querer fazer parte disso, vão saber que vão ter o retorno certo. Porque você tem uma vantagem que lá nos Estados Unidos chama de unfair advantage, né? Você tem uma vantagem injusta. Assim, injustas é entre aspas, é algo que você tem que os seus fornecedores não têm. Então a lucratividade seria atrativa para você conseguir mais investimentos. E o segundo grande motivo, quando você está diante de uma opção, né, dessa porta do meio, é que quando você abre essa porta, e eu falei aqui a palavra exclusividade, você está eliminando os seus concorrentes. Porque veja, se você conseguisse um investimento com uma grande instituição, né, financiadora, o seu concorrente pode conseguir um investimento com outra instituição também. Então você não tem uma vantagem estratégica nessa opção. O Michael Porter, né, professor de Harvard, famoso autor sobre pensamento estratégico, principalmente estratégia empresarial, ele fala que uma verdadeira vantagem é você conseguir diminuir o poder aí dos seus concorrentes. E essa jogada do Rockefeller foi algo magistral nesse sentido, porque ele excluiu todos os concorrentes da possibilidade de conseguir o mesmo custo de transporte que ele. Ele conseguiu um contrato de exclusividade, e essa pessoa que fez esse acordo com ele foi um cara chamado de Cornelius Vanderbilt, um descendente de holandês que concentrava, né, o poder de toda a malha viária dos Estados Unidos. E o Cornelius Vanderbilt, ele cobrou um preço do Rockefeller. Ele falou o seguinte, bem, para você ter esse privilégio que eu vou te dar, você também precisa me dar algo em troca. E você precisa me dar uma quantidade mínima de faturamento. Você precisa transportar, no mínimo, uma quantidade X. Naquela época era uma quantidade talvez 10 vezes maior do que o Rockefeller tinha condições de produzir. Então o que é que o Rockefeller fez? Olha só o pensamento estratégico. Bem, eu já tenho um grande contrato que vai me dar vantagem, agora eu vou lá nos investidores. Os investidores aceitaram, agora eu vou contratar os melhores caras e eu vou expandir a minha produção para atender isso aqui, tá tudo certo. É o sincronismo, saber por onde começar e principalmente saber qual é a movimentação estratégica que você está fazendo, em qual das forças do mercado você está mexendo.
Por isso que eu estou dizendo aqui para você, hoje a maioria das empresas e startups, elas querem investidor anjo, querem dinheiro, querem financiamento e acha que é isso que vai fazer elas terem muito sucesso. E elas falham em não construir um diferencial estratégico, e foi nisso que Rockefeller foi mestre em fazer. Ok? Então vamos continuar aqui. Agora imagina que você tem o seu lucro, você conquistou agora realmente uma liderança no mercado, você percebeu que o seu modelo de negócios estava ali muito vitorioso, com muita vantagem para os seus concorrentes, agora o dinheiro estava sobrando no caixa e você precisa expandir. O que é que você vai fazer? O que é que você faria se estivesse no lugar do Rockefeller? Você iria construir novas fábricas, novas refinarias nos Estados Unidos? Porque Rockefeller, ele trabalhava com refinaria, esse era o negócio dele. Ele refinava petróleo, produzia querosene, e querosene ele era o material que era colocado naquelas luminárias, né, naqueles lampiões. Antes era utilizado óleo de baleia, e depois que o Rockefeller, né, começou a popularizar aí o querosene passou a ser o material número 1 aí para iluminar as casas dos Estados Unidos. Então, você tinha uma refinaria, o que é que você faz para expandir? Você vai construir novas refinarias? Não foi isso que o Rockefeller fez, e mais uma vez aqui o pensamento estratégico explica qual foi a decisão que ele tomou. Rockefeller optou por comprar refinarias que já existiam no mercado, de alguns concorrentes. E veja aqui, ó, por que esse é um pensamento estratégico bastante aprimorado? Bem, se você fosse construir uma refinaria do zero, você teria um problema de ter o risco maior, você teria um grande problema de ter que esperar toda a construção da fábrica. E o principal, aqui eu quero que você preste atenção, quando você compra uma refinaria que já existe, ao mesmo tempo que você está expandindo o seu negócio, ao mesmo tempo que você está economizando tempo, ao mesmo tempo que você está diminuindo os riscos, tem algo fundamental que isso aqui é enraizado no pensamento do Rockefeller. Você está eliminando um concorrente do mercado. O Rockefeller, ele tinha, assim, na verdade, a proposta dele inicial, ele oferecia à sociedade. Ele via que as pessoas já não estavam mais resistindo diante da concorrência que ele montou, né, diante do cenário que ele dominou através do pensamento estratégico. Ele tinha o menor custo do mercado. Ninguém conseguiria ter um custo igual ao dele porque ele tinha um contrato exclusivo para transportar, né, o querosene. Então os concorrentes estavam mal das pernas e o Rockefeller oferecia, olha, eu vou tirar você dessa situação, eu vou conseguir fazer com que você utilize minha transportação, você vai voltar a ter lucro, mas para isso eu vou me tornar sócio majoritário da sua empresa. E ele fazia essa proposta e quem não aceitava, então o Rockefeller pressionava ainda mais. Até a empresa falir, ia a leilão e ele comprava ainda mais barato nesses leilões do que ele compraria se fosse na proposta original. E por que era mais barato? Porque ninguém tinha coragem de comprar uma empresa para competir com o Rockefeller. Ninguém tinha coragem de comprar uma empresa para você não ter uma estrutura de transporte financeiramente viável. Então, para Rockefeller, esse movimento passou a ser muito óbvio e isso fez com que ele crescesse numa velocidade avassaladora. E aí que começou um outro problema, né? Você cresce, aparecem pessoas para se colocarem contra você. No caso do Rockefeller, o Cornélio Vanderbilt, que eu mostrei para você alguns slides atrás aqui, algumas imagens atrás, ele se juntou com outro grande player do mercado, que era o Tom Scott, que era outro proprietário de linhas viárias, e eles fizeram um complô contra o Rockefeller. Esse complô foi para aumentar os preços e pressionar o Rockefeller. Afinal, a maior vantagem dele, como eu já expliquei aqui para você, a maior vantagem estratégica que ele havia construído até esse momento era justamente o custo do transporte. E agora os seus fornecedores se rebelaram contra ele e estavam pressionando-o, aumentando esses preços. Então aqui, mais uma vez, eu retorno lá para o Michael Porter, né, que é o professor da Universidade de Harvard, que escreve muito sobre estratégia, e o Michael Porter, mais uma vez, alerta sobre isso, que é o poder dos fornecedores. A gente precisa saber analisar um mercado olhando para o poder desses fornecedores, que nesse momento era um poder muito alto, que o Rockefeller dependia totalmente deles. E o que é que você faria nessa situação? Veja, a gente poderia ter uma estratégia do seguinte, falar, tudo bem, vocês dois fizeram um complô, mas eu vou escolher apenas um de vocês e vou transportar 100% com um de vocês. E você, que é o outro, você vai ficar sem um centavo de faturamento. Eu ainda faria o seguinte, eu ainda escolheria
o segundo, né? Porque tem o maior, o Vanderbilt, eu escolheria o Tom Scott. Tá bom, Tom Scott, eu só vou fazer transporte com você agora. E o Vanderbilt vai amargurar um grande prejuízo, uma grande queda, sabe, que é o seu maior cliente, do nada sair, e eu colocaria um contra o outro. Pelo menos esse seria o meu primeiro pensamento para me defender. Você concorda que essa seria uma boa jogada? Mas não foi isso que o Rockefeller fez. O Rockefeller simplesmente, ele mais uma vez surpreendeu a todos e ele tirou a dependência total de qualquer fornecedor de transportes. Um belo dia, ele estava em uma das suas usinas e ele observou que o óleo ele fluía por alguns tubos da fábrica. De uma fábrica para outra, de um ponto a outro da fábrica, esse óleo ele era escoado por uma tubulação. Então o Rockefeller pensou, por que eu não posso fazer essa tubulação atravessando os Estados Unidos? Por que eu não posso construir oleodutos e transportar agora a minha mercadoria por conta própria nessa estrutura? Então o Rockefeller começou a contratar engenheiros, contratou trabalhadores e ele construiu os primeiros oleodutos da história, se tornou totalmente independente e ficou ainda mais rico porque ele conseguiu baratear ainda mais a sua produção, conseguiu excluir ainda mais qualquer concorrente que ainda existia e ele criou um verdadeiro império, tanto que ele foi a primeira pessoa a enfrentar um processo de monopólio nos Estados Unidos. O império dele acabou sendo, sim, dividido, obrigaram o Rockefeller a dividir as suas empresas, só que ele continuou com controle e continuou ganhando ainda mais dinheiro. E foi assim que ele se tornou o maior bilionário da história dos Estados Unidos, através desse tipo de pensamento estratégico. Bem, se você quiser dar alguma sugestão para eu analisar a estratégia de alguma outra pessoa, você precisa se inscrever no canal para que você receba as enquetes que eu publico aqui na aba da comunidade. Então você vai poder votar e até para dar sugestões sobre outros assuntos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, também não esquece de dar o like e se inscreva no canal para você poder participar aqui e ajudar a pautar o conteúdo que eu vou trazer para cá, tá bom? Fico por aqui, deixo um grande abraço para você.